que mostra que a gente precisa proteger pelo menos metade da terra para garantir os serviços ecossistêmicos, né? Então, esse livro acho que chama, esqueci o nome agora, mas acho que chama Protegendo Metade da Terra, alguma coisa assim, do professor Wilson. Quando os cientistas chegam a essa conclusão, falam, bom, a gente precisa proteger 50%, aí na verdade a conclusão é de 30% a 50%, né? A proteção de 30% a 50% da natureza, para que a gente consiga manter, por exemplo, a nossa agricultura, para que a gente consiga manter o clima estável, para que a gente consiga manter a água de qualidade, chuva regular. Não é à toa, né, que as convenções de diversidade e a Convenção do Clima agora, né, trabalham com esse cenário, que é os países ratificaram isso, né, que é importante a gente proteger 30% de cada ecossistema do mundo, né, pelo menos, no mínimo. Então, por exemplo, a Mata Atlântica a gente não tem nem 10%. Então, olha, a gente tem alguns desafios. Para a gente cumprir essa meta, que é uma meta de sobrevivência, a gente tem que restaurar muitos ecossistemas. Não é à toa que a ONU declarou essa década como a década da restauração, né? Então, repito, para a gente ter 30% da Mata Atlântica protegida, a gente tem que recuperar mais 20% dela, né? Quer dizer, a gente tem que triplicar o que a gente tem protegido e preservado, né? Protegido não necessariamente, mas preservado de Mata Atlântica hoje, né? Que não chega a 10%. A Amazônia, a gente tem mais que 30%, mas não significa que a gente possa reduzir para chegar a 30%. Esse é outro desafio que a gente tem que ter, demonstrar que não é isso, né? 30% é o mínimo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com números, porque as pessoas podem usar os números contra a gente. Então, se a gente fala assim, precisamos proteger 30% de cada ecossistema, pô, então a gente ainda pode detonar mais 20% da Amazônia. Não é isso, né? 30% é o mínimo, o ideal seria 50%. Então, eu estava dizendo que para a gente atingir esse mínimo, para a maioria dos biomas a gente vai ter que restaurar áreas, e mais que isso, né? A gente só vai conseguir proteger ou preservar 30% considerando que há populações humanas vivendo nessas áreas, né? Não dá para a gente imaginar a Mata Atlântica, por exemplo, né? Não dá, a gente não tem, com exceção ali do sul do Brasil, nessa região do Guaraqueçaba, onde as taxas demográficas são muito pequenas, na Mata Atlântica a gente não tem espaço sem pessoas, né? Que não tem pessoas. Algumas áreas são, a maior parte da população brasileira vive na Mata Atlântica. Bom, estou dizendo tudo isso porque os preservacionistas começaram a entender que não dá para a gente ter o mínimo necessário só com áreas de proteção integral, por exemplo, só com uso indireto, né? Então, e por outro lado, os conservacionistas começaram a entender que a gente precisa ter áreas sem uso direto para a manutenção do serviço ecossistêmico. Então, há uma convergência hoje, felizmente, né, entre esses dois setores, entre os preservacionistas e os conservacionistas, muito maior do que existia há 10, 15 anos. Né? Então, essa percepção ela é muito importante da gente ter, porque às vezes a gente fica brigando com pares, né? Isso é muito ruim. Né? Quando a gente briga com pessoas que têm o mesmo objetivo fim nosso. Né? Isso, volto a dizer, enfraquece os nossos propósitos e enfraquece o propósito dos outros. Isso serve para tudo na vida, né? Não só aqui com a biologia da conservação. Então, por isso que essa é a estratégia principal de guerra, né? Separar, dividir para enfraquecer, né? Então, esse é um ponto que é um ponto-chave, um ponto importante. Bom, então,
Então, para a gente concluir essa primeira etapa, só relembrar os fundamentos da biologia da conservação, né? Primeiro, a gente deve considerar sempre que a diversidade de organismos é positiva, ou seja, a gente tem algo em nós que é a biofilia. Nós somos natureza, né? Nós fazemos parte dessa biodiversidade. E a gente tem que ter esse sentimento de que essa natureza precisa ser preservada. Aí, pessoal, só para chamar a atenção de uma coisa, é claro, se eu tenho uma formação mais zoológica, né, de zoologia, mas tudo que eu estou falando aqui serve para planta também, tá bom? Serve para tudo. Só que os meus exemplos normalmente vão ser de animais, né? Então, a biofilia, né, quer dizer, esse sentimento de que nós somos parte da natureza e que preservar a natureza significa preservar nós mesmos, isso é um ponto fundamental da biologia da conservação. Um outro fundamento é a gente entender que a extinção prematura de populações de espécies é negativa. O que é extinção prematura? É a extinção causada pelo homem, né? A gente não deve evitar extinções naturais, mas a gente deve evitar as extinções prematuras. Por quê? Porque as extinções prematuras, elas ocorrem num tempo e numa velocidade que a natureza não consegue se reajustar muitas vezes. Então, o tempo da natureza é um tempo diferente do nosso, né? E quando a gente acelera, então, esses fenômenos de extinção, a gente tem um aspecto bastante negativo aqui. Então, a extinção prematura é algo muito ruim. Uma outra questão importante é entender que a natureza se fundamenta no conceito de complexidade. Complexidade é uma ideia que não é nova, né? É lá da Grécia Antiga, é aquela ideia de que a soma das partes o produto é mais que a soma das partes, né? Para entender, eu sempre faço a brincadeira da matemática, né? No conceito de complexidade, 2 mais 2 não é igual a 4. 2 mais 2 pode dar 5, 6, 10. Por quê? Porque quando você tem conexões na natureza, isso gera sinergias com resultados muito mais eficientes. Então, por exemplo, quando eu falo que aqui no IFE, por exemplo, né, o que adianta você ter um monte de árvores se você não tem polinizadores, se não tem dispersores, se não tem predadores? Então, por isso que quando a gente faz estudos aqui, e a gente, igual um estudo, né, a gente até apresentou aqui no GAP semana passada, estudos que mostram que tem predadores circulando aqui na floresta do IFE. Caramba, isso é sensacional, né? Ainda que seja uma coisa muito pontual, né? A gente deveria ter muito mais. Mas o registro de um predador aqui na floresta do IFE, e a gente registrou isso com câmeras fotográficas, indica uma saúde ecológica interessante. Porque tem um artigo que é muito clássico, né, que é fundamental, que chama A Floresta Vazia, que chama atenção para isso, né? Ontem também, conversando com o professor Fernandes, a gente falou sobre esse fenômeno de defaunação, porque a gente não percebe, não tem essa visão. Você pega uma imagem de satélite, por exemplo, é o que o professor Fernandes chama de invisibilidade da defaunação, né? Você pega uma imagem de satélite, você vê uma área cheia de árvores, qual a ideia que você tem? Pô, aquela área está conservada. Não. Aquilo pode ser uma coleção de árvores e não ser uma floresta, né? Como eu disse, a gente tem quase nada de floresta atlântica fora ali da região do sul do Brasil. Por quê? Porque não tem ali os predadores, as presas, os dispersores,
todas as interações ecológicas que são importantes para manter essa complexidade. Então a gente precisa ter essa noção nos nossos programas de conservação da natureza. E essa complexidade está muito relacionada à manutenção dos processos evolutivos, né? Então, evolução também é fundamental para a biologia da conservação. Porque a gente só consegue que as espécies sobrevivam a mudanças drásticas que possam ocorrer no ambiente se elas mantiverem sua capacidade evolutiva, né? Se elas mantiverem sua capacidade de adaptação. E como é que a gente garante que essa evolução se processe? Principalmente garantindo a diversidade genética, a variabilidade genética dessas populações. Por isso que é importante a gente ter populações grandes na natureza. E se as espécies têm mecanismos evolutivos preservados, elas estão mais protegidas de possíveis extinções, sobretudo extinções prematuras. E por fim, né, o outro fundamento importante é entender que a biodiversidade tem valor. A gente pode até atribuir valor à biodiversidade, né? Como valor econômico, como a gente tenta fazer aí com projetos de crédito de carbono, projetos de reflorestamento, esse projeto agora que o Brasil lançou, né, florestas tropicais para sempre, que é pagar para manter as florestas tropicais, enfim, são mecanismos econômicos que têm valor e são importantes. Mas é mais importante a gente entender que a biodiversidade tem um valor que independe de qualquer outro que a gente possa atribuir a ela, né? Porque se a gente perde biodiversidade, a gente aumenta, por exemplo, a exposição a doenças, a gente perde capacidade de produção de alimentos, né? A gente perde chance de descoberta de novos medicamentos. Então, uma série de consequências negativas. Existem valores diretos, então, que são valores de consumo, de produção, que podem, inclusive, ser quantificados, né? Mas existem valores indiretos, que são desde valores sociais e culturais. Então, uma cachoeira vai ter um valor para mim e um valor completamente diferente para cada um de vocês, né? Para mim, pode ser o que há de mais importante, onde eu me sinto melhor, onde eu me recupero, onde eu me regenero. Mas para outras pessoas pode ser um simples lugar lá para fazer um piquenique, um churrasco, ou outro não gosta nem de ir, porque não quer sujar o pé, ou entrar no terreiro da água. Então, esses são valores que são culturais, né? E variam. E também tem os valores éticos, né? Cada um de nós vem de uma formação que vai ter uma ética diferente com relação à natureza, né? Valores estéticos, né? Hoje se sabe, por exemplo, quão importante é a gente ter áreas verdes em ambientes urbanos, né? Valores de opção e principalmente os chamados serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais. Então a gente tem que entender que a gente está lidando com algo que só nós, enquanto espécie, podemos perceber a dimensão, o tamanho, a importância, não só para as próprias espécies, mas para nós mesmos, né? E por isso nós temos uma obrigação ética de proteger essas outras espécies, de preservar essas outras espécies. Então isso é muito importante. Esses fundamentos que basilam aí, né, a base da biologia da conservação. E em torno disso que a gente trabalha o tempo inteiro para atingir essas metas. Tudo bem? Tem dúvida? Beleza, vamos dar intervalo depois.